Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende. Lose se escreve L-O-H-S-E, Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo. Curta, compartilhe, comente. Venha participar das nossas discussões sobre cinema, sobre séries, sobre cultura e outras coisinhas mais, tá? E hoje nós vamos conversar novamente sobre cinema, vamos falar das estreias desse fim de semana, do dia 15 de setembro de 2024. Eu quero falar de um filme francês aqui, uma produção meio franco-japonesa ali, mais ou menos, tá? Chamada Sidonie no Japão, estrelado pela Isabelle Huppert. Pois é, gente, Isabelle Huppert. Outro dia eu estava fazendo um vídeo, estava falando sobre uma atriz francesa muito conceituada, que eu tinha me esquecido do nome dela completamente, que uma atriz que eu adorava, coisa e tal, né? Coisas da idade, né? E aí, eu finalmente me lembrei do nome dela agora, a Isabelle Huppert, daquela atriz que eu estava querendo mencionar, e ela está estrelando esse filme aí, tá? E eu vou dar spoilers para a gente poder conversar um pouco sobre esse filme, tá? E qual seria o plot desse filme? É uma escritora francesa, né, que vai promover o seu livro no Japão, tá certo? E ela é uma pessoa muito amargurada da vida, né, porque ela perdeu a família num acidente de carro e depois perdeu o marido no mesmo acidente de carro, num outro acidente de carro, e ela acabou escapando ilesa desses dois acidentes e virou uma pessoa completamente solitária. Quando ela chega ao Japão, né, o editor do livro dela, né, é um cara também que não consegue conversar com a esposa, é um cara também que teve perdas, né, de parentes na bomba atômica de Hiroshima, né, e depois no terremoto de Kobe também, né, eu acho que aí também foi uma conveniência de um roteiro muito exagerada, né, para você desgraçar tanto a vida desse personagem, né. Então você tem aí dois personagens que têm as vidas completamente arrasadas, né, e eles têm vamos dizer assim, uma falta de perspectiva para tudo, né? A própria Sidonie diz que ela escreve porque não resta mais nada para a vida dela, a não ser escrever, a não ser um ato de desespero, coisa e tal, etc. E tal, né? Só que o que acontece? Ela vai, com o tempo, ela vai começar a ver o fantasma do marido dela, né? E aí, quando ela começa a ver o fantasma do marido dela, ela finalmente começa a acertar suas contas com o passado, né? E aí ela começa a se envolver com esse editor e os dois terminam, né? Vivendo felizes e juntos, né? O filme basicamente é isso, tá certo? Tá certo, gente? Agora, o que eu posso falar para vocês assim do filme como um todo, né? A parte inicial do filme é muito estranha. Eu confesso a vocês que eu não gostei nem um pouquinho da parte inicial do filme, né? Porque ela mostra, né, essa Sidonie chegando ao Japão e ela estranhando completamente a cultura japonesa, né? Uma coisa bem, um olhar bem europeu, um olhar bem francês sobre a cultura japonesa mesmo, né? Onde para ela tudo é muito estranho, tudo é muito esquisito, né? É um povo cheio de manias e maneirismos, né? Você vende essa imagem, né, de ser uma outra cultura muito estranha, uma cultura muito distante, uma cultura onde os homens, as pessoas têm que carregar as malas das pessoas, coisa e tal. A gente tem que lembrar que o povo japonês é um povo muito bom anfitrião, né? E ele faz muita questão disso, né? É um povo também que não mostra suas emoções, os franceses mostram suas emoções, quer dizer, você tem um estranhamento muito grande, né? Em cima dos japoneses e a coisa acaba ficando um pouco até, vamos dizer, antipática, porque, por exemplo, a gente aqui no Brasil tem a maior colônia japonesa fora do Japão que tem em São Paulo, né? E aqui no Brasil a gente ainda tem uma, vamos dizer assim, de uma certa forma, né, uma ligação com a cultura japonesa um pouco mais, como podemos dizer, de repente um pouco mais aprimorada, né? Muita gente teve contato com a cultura japonesa na infância, vendo tokusatsu, vendo animações japonesas, né? A própria coisa de você também ter muitos restaurantes japoneses aqui no Brasil, a própria coisa também dessa imigração japonesa muito grande que veio para cá, né? Então talvez o nosso estranhamento com relação à cultura japonesa não seja tão grande, tá? Quanto o estranhamento de um francês, no caso, né? Mas você ainda tem essa coisa, ainda ficou uma coisa um pouco, sabe, complicada, ficou uma coisa um pouco, não ficou uma coisa simpática, sabe? Eu acho que
esse estranhamento todo acabou não ficando legal, tá? Como se você colocasse o povo japonês exótico demais, tá? E eu acho que isso, pelo menos, isso é uma questão pessoal, tá, gente? Mas não caiu muito bem. Tô até com uma camisa aqui cheia de caracteres japoneses aqui, né? Então, o que acontece, né? O filme ele começa dessa forma um pouco complicada. E aquela coisa também daquela escritora lá toda deprimida, não conseguindo levar a vida adiante, que a vida dela é marcada por tragédias, e o editor marcado por tragédias também, todo mundo ali com cara de tacho, conversando muito mal um com o outro ali, coisa e tal, né? E aí de repente você vai ter, né? E aí de repente você vai ter, né? Esses dois aí começando a querer se unir, mas ainda muito distantes, coisa e tal, né? E aí vai aparecer o fantasma do marido dela, né? Porque dizem que o Japão é o país dos fantasmas, né? Dos fantasmas conversam com os vivos, né? Essa coisa muito colocada no filme, né? E aí o filme começa a melhorar quando o marido entra no filme, né? E o marido diz que ele não conseguiu ir para o outro mundo, né? Para o mundo dos mortos, né? Porque justamente, né, o sofrimento dela não deixa, né, o marido dele, o marido ir embora, né, para o mundo dos mortos, né, e ele acaba ficando ali rondando ela, aquele negócio todo, né, e aí sim o filme é que vai começar a ter um pouco mais de, vamos dizer assim, interesse, vai ficar um pouco mais interessante, né, porque quando ela começa a encontrar o marido e vê que o marido está preso nesse limbo, né, por causa do sofrimento dela, aí ela percebe que ela tem que, mesmo não superando totalmente a morte do marido, ela tem que levar a vida dela adiante. Isso faz ela se aproximar do editor, né? E à medida que ela vai se aproximando do editor, o marido vai gradativamente desaparecendo até que ele finalmente some, né, no final das contas, né? Isso daí é um filme que vai, tipo assim, né? Grande lição desse filme é como você saber conviver com o luto, né? É aquela coisa, quando você vê que um amigo ou alguma pessoa próxima, assim, que você conhece, né? Sofrendo demais com a morte de uma pessoa próxima dela, né? A primeira coisa que geralmente eu costumo falar é o seguinte: essa pessoa que morreu, ela estaria feliz vendo esse teu sofrimento todo, né? Você tem que levar a vida adiante, entendeu? Até porque essas coisas prendem, né, a pessoa realmente, né, que morreu, né, no caso, né? A pessoa que está morta, né, ela fica sofrendo com o sofrimento da outra que está viva ainda por causa dela, né, no final das contas, né? Isso é uma coisa que os espíritas falam muito, né, diga-se de passagem, né? E o filme vai mais ou menos por essa vibe, né? Ela precisava se superar toda essa perda, todo esse trauma, mesmo que não fosse de todo, tá? E o Japão foi interessante nisso por quê? Porque é um país onde os fantasmas, né, e as pessoas convivem, conversam ali, né, no caso, tá? Eu confesso a vocês que eu nunca tinha ouvido falar disso, tá? Mas então ajudou ela meio que, pelo menos, a levar a vida dela adiante, mesmo que ela tenha ainda, né, o sofrimento da perda do marido. É um filme interessante, é um filme legal, um filme de cadência muito lenta, né? Um filme que tem esse problema desse estranhamento excessivo, né, com relação à cultura japonesa em seu início, né? Essa coisa desse clima completamente down, completamente deprê no início do filme, né? Mas a coisa dá uma engrenada, dá uma melhorada quando o fantasminha camarada lá, né, do marido dela aparece, né? E aí a coisa começa a interagir um pouco, a coisa começa a andar um pouco mais e o filme acaba sendo salvo justamente por isso e dá essa mensagem bem interessante de como você aprender a superar o luto, sempre lembrando que a pessoa que morreu não gostaria de ver você sofrendo por ela, né? E que você tem que levar sua vida adiante, né? Então, o Sidonia no Japão, no final das contas, acaba sendo um bom filme, embora ele tenha começado um pouco problemático, a meu ver, tá certo? Então é isso, gente. Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Luz e Rezende, tá? Meu site é o batataespacialtudojunto.com.br. Futuramente vamos conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá certo? Um abração, fui e até a próxima.